Olá, estudantes do quarto ano e das turmas de aceleração. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricé Joana, já estou aqui prontinho para a gente iniciar. E você, também já está? Que coisa boa! Então, vamos começar nosso tema hoje naquela sequência que a gente vem trabalhando do gênero textual verbete. Nós vamos pensar um pouquinho agora na questão da escrita das palavras. Vamos pensar na ortografia. E o tema da aula hoje é atenção ao escrever as palavras, não é? Então, para iniciar, vamos pensar um pouquinho nos nossos recados. A gente já sabe, a aula começa às 7h30, TV Nova, você que conhece as nossas aulas, que já segue a nossa rotina, já deve estar aí prontinho, esperando para a aula começar. E também temos o aplicativo do Educa Recife, que você pode baixar aí no smartphone, no seu celular. Se não tem QR Code na tela, aproveita a câmera do smartphone ou do celular e baixa o aplicativo. Assistir aula no aplicativo é legal, por quê? Porque você pode conversar com a gente, você pode aí participar pelo chat, tá? E se você não assistir pela TV, não assistir a reprise, que é às 14 horas, se você não assistir agora pelo aplicativo, você pode depois acompanhar a aula lá pelo YouTube. Aproveita, lá no YouTube você pode comentar, dar um like, fazer aí seus comentários, responder as atividades e não esquecer também de se inscrever no canal do Educa Recife. Então, ó, qualquer um dos canais aí, qualquer uma das alternativas é uma boa. Só não pode o quê? Deixar de acompanhar a aula do Educa Recife e da professora Mauricé Joana. Então, vamos iniciar a nossa aula, lembrando que eu falei de chat e quem está no chat comigo, vocês já sabem, não é? Professora Márcia. E aí, professora, tudo bem? Olá, professora Mauricé. Olá, estudantes. É sempre um prazer estar aqui juntinho na aula da professora Mauricé com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, professora Márcia. E também, lembrando que a gente sempre está traduzindo essa aula para a linguagem brasileira de sinais e hoje nós estamos com o Clisma aqui no estúdio fazendo essa tradução e tornando a aula mais acessível para todos vocês. E aí, a gente finaliza aqui nossos cumprimentos, né? Lembrando que a produção também está sempre aqui conosco, tornando a aula mais legal, mais dinâmica, para que ela saia bem tranquila, para que vocês possam acompanhar. Então, bom dia aí, produção, e obrigada pela parceria, vamos dizer assim. E eu acho que hoje Carijó, ele chegou tarde, ele não chegou ainda, eu não sei o que foi que aconteceu com ele. Esse Carijó, a gente não... É só falar e ele diz, eu estou só aguardando meu momento. Então, ó, seja bem-vindo, Carijó, acorde essa turminha, porque eu acho que eles estão precisando. A professora Márcia não falou ainda, quem estava aí no chat, e eu acredito que deva alguém ainda estar dormindo. Acorda! Acorda, quarto ano! Acorda, aceleração! Acorda! Estamos aqui aguardando vocês. E também quero cumprimentar os professores que acompanham nossas aulas todas as manhãs no ao vivo. A gente sabe que tem um grupo que está sempre aí acompanhando, interagindo. Então, sejam também muito bem-vindos. Vamos lá, vamos trabalhar aqui a atenção, né? A atenção, eu trouxe para chamar mesmo a atenção de vocês para esse tema. Eu trouxe aí, ó, esse semáforo que está mostrando aí que a gente deve ter atenção ao escrever as palavras. Então, não esqueçam disso, gente. É preciso atenção e porque esse assunto está ligado ao que a gente estava trabalhando, porque a gente vai pensar que quando eu tenho dúvidas, eu posso usar o dicionário. Então, o que é que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Leitura e compreensão textual, palavras primitivas e derivadas e uso do dicionário. É sobre isso a nossa aula, é esse o nosso tema e vamos nessa, vamos para ele, tá certo? Olha só, a gente vai lembrar sempre que
a gente inicia com o nosso momento de leitura. Mas hoje, no nosso livro, no livro que eu trouxe, a dica de hoje, vai aparecer aí uma árvore. E essa árvore é uma árvore de pedaços. E observe que aí na tela eu também coloquei uma árvore com alguns pedacinhos saindo dela, né? Saindo, entrando. Então tem o ânsia, tem o ansa, isar, isar, ência. Quando a gente junta esses pedacinhos em algumas palavras, elas se transformam em outras palavras. Então, preste atenção, porque quando a gente junta esses pedacinhos com outro pedaço de uma palavra, ela pode até se transformar, juntar em outra letra, e é importante a gente prestar atenção na hora de escrever, porque tem algumas regras que nos ajudam. E caso a gente não consiga mesmo lembrar da regra, sempre tem o quê? O dicionário, né? Que ele serve para a gente observar a grafia das palavras também. Então, fica ligado aí nessa árvore que vai ter esses pedacinhos. A árvore de pedaços, tá? Pronto, já dei uma dica boa da nossa hora da leitura, né? Eu falei para vocês que a gente vai ver aí os pedacinhos se juntando. Então, ó, o nome do livro de hoje, será que vocês já encontraram esse livro aí na árvore? É O Peixinho Perdeu o Inho. Minha gente, o que será que aconteceu com o inho desse peixinho, hein? O livro é de Sônia Junqueira e as ilustrações é de Kátia Seatamatia. É um nominho bem diferente, né? Mas é isso aí. Uma escreveu e a outra desenhou. Sônia Junqueira, inclusive, é uma autora de livros infantos juvenil bem conhecidos. Eu já trouxe outros livros aqui dela para a gente ler. Então, o peixinho perdeu o inho. Olha só, o que será que isso tem a ver com verbete? E o que será que isso tem a ver com ortografia? Será que esse livro já dá uma dica, professora Márcia? Eu acho que sim, viu? Então vamos aqui, vamos responder o Vitor, que já está por aqui, o Salomão, o Aquiles. E aí, minha gente, será que vocês têm alguma dica sobre o que vai trabalhar neste livro? Ah, será, hein? Se vocês tiverem dica, agora só vale se disser antes de eu começar, né? Porque aí é fácil demais. Mas então, vamos começar a nossa leitura e você vai acompanhando e entendendo por que esse peixinho perdeu o inho e o que aconteceu com ele. Vamos lá, vamos começar. O peixinho perdeu o inho, Sônia Junqueira, ilustrações de Cláudia Escatamatia. Vamos agora começar a leitura deste livro e saber por que ele perdeu o inho. Olha só, vamos nessa? Vamos lá. O peixinho perdeu o inho. Foi assim. Lá ia ele nadando e cantarolando. De repente, um pé de vento invadiu o rio, agitou as águas, chacoalhou as pedras. Deu de cara com o peixinho, rebola para lá, rebola para cá e nhaque. Lá se foi o inho, que pelo jeito não estava bem colado no peixinho. Então, ó, vocês já viram aí que ele perdeu o inho porque ele passou por um pé de vento e que levou o inho dele. Ah, que foi um susto daqueles. O peixe ficou alguns instantes paralisados, os olhos esbugalhados, tremendo. E agora? Nisso, o mesmo pé de vento na volta trouxe um ão. E, paf, o ão grudou igual um carrapato no peixe. Grudou e pronto. Na mesma hora, o peixe virou um peixão deste tamanho. Então, olha só, primeiro ele perdeu o inho e aí veio um ão, colou nele e ele já se transformou em outra coisa. Antes ele era um peixinho e agora ele é um peixão. E o que será que aconteceu com esse peixão, gente? Ah, mas era um peixão tão grande, mas tão grande que suas escamas, acostumadas ao tamanho do peixinho, se rasgaram que nem a roupa do incrível Hulk. Lembram dele?
como é que acontecia quando ele se transformava no incrível Hulk? As roupas se rasgavam, ele ficava só com aquela bermudinha. E agora? Agora ele era um peixão, sim, mas ele era um peixão esfarrapado, parecendo com o incrível Hulk. Então, ele era o incrível peixão. Desesperado, o peixão saiu nadando. De repente, ei, quem é você? Um peixão esfarrapado, ai, ai, ai. E você? Eu sou uma botina. E o que faz aqui no rio? Sabe, eu era uma bota e estava no pé do meu dono. Era um pé que tinha a mania de chutar tudo. Chutava bola, chutava pedra, até gato ele chutava. Oh, um dia ele chutou um hina. E aí, ó, o hina ficou grudado em mim e eu virei uma botina. Fiquei velha e vim parar aqui. Puxa, e o que vai fazer agora? Sei lá, virar comida de peixe, eu acho. Será, hein, que essa botina vai virar a comida do peixe? Daí eles conversaram mais um pouco. Aí, quem veio de novo? O pé do vento. E o pé de vento passou e trouxe, não se sabe de onde, um acho que caiu mansamente nas águas do rio. Na mesma hora, o peixão falou para a botina: epa, esse riacho está pequeno demais para nós dois. Vocês sabem o que foi que aconteceu com o riacho? Era um rio, quando colou o acho, virou um riacho. E aí, foi embora. Mas para onde? Ora, para o caminho do pé de acha. Saiu em busca do inho dele para voltar a ser pequeno, porque não estava gostando de ser aquele peixão esfarrapado. Lá chegando, o peixão foi andando devagar. Procurava o inho e assobiava. De repente, plaf, do alto de uma jabuticabeira despencou uma enorme boca de jacaré. Nossa! O peixão deu um pulo assustado e continuou a andar, olhando para trás. Era uma boca imensa e ria, escancarada. Aí, claro, aconteceu, né? O peixão tropeçou numa pedra, caiu escarrapachado e perdeu o ão, que rolou pelo barranco. Eita! Caído no chão, todo empoeirado, o peixe começou a se levantar. De repente, seus olhos bateram num pequenininho que cochilava embaixo de uma folha. Pronto, disse o peixe. Pelo menos não estou mais esfarrapado, mas eu não vou desistir do meu inho não, hein? Só porque agora eu sou um peixe, é? Vamos ver se ele conseguiu encontrar esse inho, gente? Que será que aconteceu, hein? Esse peixe está vivendo muitas aventuras por causa do inho que ele perdeu. Mas então ele foi, ó, seguiu o caminho e lá adiante ele viu uma cena. Uma velha e um velhote, um velho e uma velhinha. Os quatro tentavam colocar um feixe de lenha numa carroça. Estavam cansados, buf, uf, ixi. Faziam força, gemiam, bufavam, mas não conseguiam. O peixe tentou ajudar. Nisso havia um vozeirão. Deixe, peixe, que eu pego esse feixe. Olha, e quem terá sido? Era um burrico de voz grossa. Colocou o feixe de lenha na carroça com a maior facilidade e puxou papo com o peixe. Ouviu sua história, disse que não tinha visto o inho, só o Ico. Mas quem sabe ele poderia encontrar o inho na árvore de pedaços. Árvore dos pedaços? O que é isso? É uma árvore cheia de pedaços. O meu Ico, por exemplo, eu peguei lá. Peguei também o eirão da minha voz. E aí eu fiquei, ó, com o vozeirão. Será que o peixinho foi atrás, minha gente, dessa árvore? Vamos descobrir. O burrico ensinou para ele, né? Disse assim, ó, você segue em frente. Passa pela árvore dos tamancos e pelo lago dos Sirges. Na altura do Triângulo das Bermudas, entra à esquerda. Quando chegar ao Morro dos Ventos Vivantes, você dá 3 pulinhos e vê a árvore dos pedaços. Vá logo, porque costuma ter fila para chegar lá. E o peixinho foi. E tinha fila. E a árvore dos pedaços era assim, uma árvore oca. Quem quisesse ganhar um pedaço, entrava de um lado e saía do outro, já com o pedaço grudado, minha gente. Olha só, tá vendo como era a árvore de pedaços? Eu não disse para vocês? Tinha lá um monte de pedacinhos, e aí quem queria um pedaço, ou queria perder, ou queria ganhar, entrava do lado da árvore, pegava o pedaço que queria
e saía. E vocês já sabem, não é? Eu só vou ler até aí, foi a dica que eu dei. O resto, se vocês quiserem saber, vocês vão ter que acessar a árvore e terminar o livro. Não esquecendo aí o nome e a autora para vocês encontrarem com mais facilidade. E também porque a gente já falou bastante sobre como acessar a árvore de livro. Não foi isso, professora Márcia? Foi sim, professora Mauricéia. E que história legal, né? Eu gostei demais dessa história. Eu acredito que o pessoal aqui gostaram também, viu? Que as pessoas gostaram também. Os alunos, os pais, os professores. Eu acho que todo mundo está aí se amarrando nessa história. Eu já fiquei curiosa para saber o final. Espero que você também tenha ficado, viu? E acessem aí a árvore de livros. Pois é, será que amanhã eles nos contarão, professora, que acessaram e que sabe o que aconteceu aí, se esse peixinho conseguiu o inho dele, porque, olha, foi uma saga até agora, hein? Eu já estava cansada, professora, cansada, porque o pobre primeiro virou um ão, depois virou um peixe, e agora já não sabia mais, mas ele só queria estar lá e virar o inho, o que ele queria era ser o peixinho. Ele não gostou, inclusive, de ser um peixão esfarrapado. Eu acho que o incrível Hulk não é o herói desse peixe. Você não sentiu também, não teve essa sensação? Senti, ele não gostou nadinha, viu? De ser o peixe Hulk. Pois é, gente, tá vendo vocês? Será que todos que estão aí conhecem o Incrível Hulk, hein? Vocês conhecem? Esse herói aí é o filme já um pouquinho antigo, mas eu acho que tem muita gente que ainda gosta dele bastante, o Incrível Hulk, e ele aparece ainda em vários filmes. Então vocês sabem, né, como é que o Incrível Hulk se transforma? Quando ele vira o Incrível Hulk, ele fica verde e ele rasga todas as roupas e fica todo esfarrapado, feito o pobre do peixinho. Fala aí, professora Márcia. Eu sei, não me disseram ainda se conhece o Incrível Hulk, mas acredito que sim, né? Porque tem alguns filmes assim, mais... que sempre passa por aqui que eles devem conhecer. Eu só sei que o Salomão disse que ele amou muito a história, viu? Então, Salomão, procura aí, conta aí o final pra gente amanhã. Isso mesmo, Salomão, acessa a árvore Salomão, lê o livro. Ana, que sempre está perguntando, esse livro está na árvore, professora? A Ana gosta bastante, pelo que eu vejo, de acessar a árvore de livro. Então, Ana, aproveita aí que este livro está na árvore, acessa e termina o final, vê aí como é que fica. Porque agora nós vamos falar o quê? A aula de hoje é atenção ao escrever as palavras. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre o texto para poder compreender a importância de escrever as palavras. Veja bem, vamos entender o texto começando fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos. E o primeiro é, todo livro tem uma personagem, né? É um personagem principal. Qual é o personagem principal dessa história? Quem é a personagem principal? Será que vocês sabem? Salomão, Ana, todos vocês que estão aí no chat, quem é a personagem principal do texto? Contem aí para mim. Será que vocês têm ideia de quem seria? Quem foi que apareceu aí o tempo todo e encontrou outras pessoas e conversou, mas estava o tempo todo numa saga procurando algo que perdeu logo no início? Será, professora Márcia, que eles já disseram? Sabem sim, eu sei que o Vitor e o Aquiles também gostaram muito da história. E o Vitor já chegou dizendo que foi o peixão, Mauricéia. O peixão, será? Na verdade, olha ele aí, ele se transformou em tantas coisas durante a história, né? Ele era um peixe que primeiro era peixinho, e depois ficou peixão, e depois ficou peixe. Mas sim, ele é o personagem principal. É ele que vive aí todo o enredo e todas as aventuras. Fala, Márcia. O Aquiles também, viu? Só que em vez de peixão, ele disse que era o peixinho. Ah, e são todos eles, né? O peixe. Que é que aconteceu? Olha só, no começo da história, ele era o quê? Já falaram aí. No começo da história, foi o Aquiles, eu acho que disse, não foi, professora Márcia? Que ele era um, lembra? O peixão. Não, olha, no começo da história, ele era o quê? Acho que falaram aí agora pouquinho. Não, o Aquiles disse que era o peixinho. Ah, então. Sim, o Aquiles disse que era o peixinho. No começo da história, Uhum. ele era um peixinho, o Aquiles está certo. Ele era um peixinho. E depois, o peixinho perdeu o inho
E aí encontrou um ão, e então ele virou... Foi que ele virou, gente? Vocês falaram logo no início aí também. Não lembro quem foi o estudante, mas alguém logo no começo disse que o personagem era exatamente... O Peixão. O Peixão. Foi o Vitor. Ah, foi o Vitor. Já botou peixão, já botou peixe. O Vitor já passou por todas as etapas aí da história do peixinho que perdeu o rio. Pois sim. Pois é, então olha só, preste atenção. Primeiro ele era um peixinho, aí veio um pé de vento, levou o peixinho dele que não estava muito bem colado, levou o inho e ele ficou sem um pedaço. Ele ficou aí só peixe, né? Aí ele, encontrou um ão, colou nele e ele virou aquele peixão esfarrapado que a gente viu na história. Mas ele não gostou. E aí o pé de vento veio novamente e ele perdeu o ão. E aí ele conseguiu achar um escondidinho e ele virou um peixe, né? Mas você veja que o que é que a gente tem observado aí em toda essa saga? É que ele, sendo peixinho ou sendo peixão, essa palavra veio de outra palavra. Veio exatamente da palavra peixe. Veja que a palavra peixe, e na história ele mostra claramente qual é a primeira parte desta palavra. Ela vai até o X, né? Quando ele perde os pedacinhos, ele perde o inho, depois ele perde o ão, ele acha o mas sempre se juntando na palavra principal, que a gente chama de palavra primitiva. Palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras. Então, a palavra primitiva aí é o peixe, que vai até o pedacinho X, porque depois ele sai perdendo os outros pedacinhos e se juntando a outro. A palavra primitiva é o peixe, e o peixe dá origem a peixinho e peixão. Então, peixinho e peixão são chamadas de derivadas. Primitiva é aquela que dá origem e derivadas é aquelas que são formadas a partir de outras palavras. Então, eu acabei de responder aí essa pergunta para vocês. O que são palavras primitivas e derivadas? Primitivas são as que dão origem a outras palavras e derivadas são as que são originadas a partir de outras palavras, tá? Então, primitiva dá origem, derivadas elas são originadas. E a gente volta novamente aí para aquela tela, onde a gente viu que a palavra primitiva é o peixe, e o peixinho e o peixão são derivadas, formadas a partir daí. Entenderam direitinho? Tem a palavra primitiva e tem a palavra derivada. Derivada é a que é originada a partir de outra. E a gente volta para aquela parte do livro da árvore de pedaços, que eu disse para vocês que tinha uma árvore de pedaços, onde tinha vários pedaços, né, lá, quem queria um pedaço entrava por um lado, saía pelo outro e já saía com o pedaço que queria. E eu mostrei no início da aula os pedacinhos, o ansa, o ânsia, o isá e o ência. E esses pedacinhos, quando eles se juntam numa palavra primitiva, eles formam outras palavras. Mas, às vezes, a gente tem dúvida. Como é que eu escrevo essa palavra? Qual é a escrita correta? A gente pode seguir algumas regras ou também a gente pode procurar lá no dicionário. O dicionário vai nos mostrar como escrever a palavra correta. Essa é uma das finalidades, né? Uma das funções de substantivo. Então, olha só. Observa estas palavras que eu coloquei aí na tela. Todas elas têm algum pedacinho daquele lá da árvore, né? O da árvore aí, o ansa, o ânsia, o isá, o ência, o isá. Todas elas que eu vou mostrar aqui na tela tem. Por exemplo, lembrança, eternizar, pesquisar, impaciência, intolerância e descansa, tá? Então, a gente pode dizer que algumas dessas palavras são derivadas e outras são primitivas. Então, lembrança, eternizar, pesquisar, impaciência, intolerância e descansa, elas vieram de algumas outras palavras. Será que vocês que estão aí no chat sabem, por exemplo, a palavra lembrança, ela é uma palavra derivada de que palavra? Será que vocês sabem? Será que vocês saberiam dizer o que ela lembra? Lembrança.
vem de que palavra? É derivada de quê? Me diga, professora Márcia, estão caladinhos no chat, estão comentando, estão entendendo? Como é que está esse chat hoje? Eles estão caladinhos, mas assim, estão sempre interagindo um pouquinho, certo, Mauricé? Mas eu estou aqui esperando para ver se eles sabem, né, de onde vem a palavra que você informou, né? Lembrança, né, Mauricé? Lembrança. Então, lembrança vem de que palavra? Qual é a palavra primitiva aí que origina lembrança? Será que vocês sabem me responder isso? Será, hein? Enquanto eles estão aí, eu tenho certeza que eles sabem, professora. O Vitor botou brança, Mauricéia. Brança, Vitor! Olha só, lembrança. Acho que Vitor está confundindo com o pedacinho que formou a palavra. Mas, na verdade, Vitor, o que a gente quer, olha, ela é uma palavra derivada. Por que é derivada? Vamos lembrar? É derivada porque veio de outra palavra, de uma palavra primitiva. E aí a gente quer saber o quê? Qual é a palavra primitiva que deu origem a esta palavra lembrança, tá? Ela colou aí no pedacinho, passou pela árvore, pegou o pedacinho ança, mas ela veio de que outra palavra? Qual foi a outra palavra? O Salomão disse que não sabe. Então, vamos aqui, Salomão, escutar a professora Mauricéia para a gente descobrir de qual palavra veio. Pois é. Então, olha só, preste atenção nessas e em todas as outras. Porque a palavra lembrança veio do verbo lembrar. Viu, Vitor? Viu, Salomão? Lembrem-se de lembrar que a palavra lembrança é derivada. E a palavra lembrar é a primitiva que deu origem a ela. Assim como eternizar veio de eterno. E pesquisar veio de pesquisa. Impaciência, paciência, e intolerância de tolerar, tolerar. E a descansa veio do descansar. Então, algumas palavras, elas são derivadas de verbos, que sai perdendo um pedacinho, pegando outro pedacinho, e aí formando outras palavras. Mas, como é que eu vou saber se eu uso isar ou isar? Veja que aí eu destaquei as duas letrinhas. O som é o mesmo, mas uma está grafada com S e outro está grafado com Z, tá? Então, eu sei quando usar isar ou isar, tem uma regrinha. Se a palavra primitiva for escrita com S, é só acrescentar o pedacinho A. Então, olha, se eu pensar na palavra pesquisa, a palavra primitiva é com S. Então, ela vai continuar com o S e só vai juntar aí o pedacinho A e vai formar a palavra pesquisar. Se, por um acaso, a palavra primitiva não for escrita com S, ela precisa acrescentar a letra Z, mas o pedacinho A. Aí a gente vê, por exemplo, a palavra hospital. Ela não tem S, não tem Z, ela termina com L. Quando eu vou formar a palavra hospitalizar, aí eu vou colocar o Z, tá certo? Então, se não tem S, vai ser com Z. Essa é uma dica de ouro e vocês se liguem nela, não erra mais. Mas, se eu quiser escrever a palavrinha com ência, ânsia e ansa, quando é que eu uso? Também é bem simples. Pode ocorrer com palavras formadas a partir de um verbo. Lembra do verbo tolerar? E aí a gente tem tolerância, tá certo? Com ânsia. E se ainda assim eu tiver dúvida de como se escreve, aí eu vou fazer o que, gente? Eu vou pesquisar no dicionário, porque lá, com certeza, não vai ter erro, tá certo? E é isso. Agora, a gente está chegando ao finalzinho de nossa aula. Hoje, a gente viu como escrever algumas palavras e que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, tá? E se a gente ainda assim tiver dúvida, a gente pode recorrer ao dicionário. Então, vimos o que são palavras primitivas e derivadas. E na historinha de hoje, eu mostrei para vocês que algumas palavras perdem o pedacinho e encontram outras, e aí elas se transformam em outras palavras. No livro que eu trouxe, a gente viu bastante exemplo disso. Riacho, borrico, peixinho, peixão, então, botina, vários exemplos dessa formação de palavras, saindo da primitiva e fazendo uma derivada, tá? Então, o que é que vocês estão fazendo? Uma atividade aí para vocês, tá certo?
esta atividade é para ser feita no caderno. Usem aí o caderno de vocês para copiar e responder as questões a seguir. Lembrando, você pode dar o print na tela, porque aí você copia depois. Observe as palavras abaixo. Use isar ou isar para formar palavras derivadas. Então, atual, visual, piso, aviso, improviso, industrial. Lembra da regra? Vocês usando a regra, vocês respondem essa questão tranquilamente. E o segundo é, complete as frases com a palavra correta que está entre os parênteses. Então, eu tenho aí 3 sentenças. A primeira é tenho que vai dar certo. E eu tenho 2 alternativas, esperança e esperança. Qual que está correta? Completa com a correta. Vou aproveitar o fim de semana para descansar ou descansar. Completa com a correta. Preciso mais um pouco para resolver esse problema. Mais um pouco de tempo, talvez, para resolver este problema. Então, pensar. Ou melhor, preciso pensar mais um pouco para resolver este problema. E aí você completa com pensar ou pensar, tá? É isso aí, gente. Não esqueçam, dê o print na tela, copiem a questão, respondam. Se vocês tiverem dúvida, podem voltar lá no YouTube, rever a aula e responder, tá certo? Então, eu quero agradecer aí a presença da professora Márcia. Estamos chegando ao final de mais uma aula, professora. Pois é, professora Mauricéia, foi muito massa essa aula hoje, viu? Então, fica sempre com a gente, pessoal, e tem mais aula, viu? É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Obrigada, Clisma. Obrigada, produção. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. E aí, a gente se vê amanhã. Um cheiro grande para vocês. Depois eu vou te contar uma história que eu descobri das Ana, viu? Tu vai ficar, ó.